Eu vou já girar com os meus meninos, claro, que também devem estar com saudade da Renata Agostini. Antes, deixa eu ver aqui o nosso Japa, que tem a oportunidade de estar com ela pertinho ali em Brasília. Kenzo Matida está aqui com a gente, conversou com o time do presidente Jair Messias Bolsonaro e traz aí também as linhas mestras da estratégia dos bolsonaristas para o debate. Conta tudo, Kenzo. Isso, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos, muito bem-vinda, Renata, Bento, pode chegar todo mundo, você que está em casa também, a gente vai trazer para vocês agora toda essa estratégia agora do QG bolsonarista aí para essa reta final, principalmente para o debate de hoje, né? Então, o que o QG de campanha do presidente Bolsonaro está repensando ali, essas estratégias para o debate de hoje? Eles têm orientado o presidente a ir para o fronte, né? Diferente do que a Renata trouxe agora de que Lula vai ficar ali mais na defensiva, segurar um pouco. O presidente Bolsonaro está sendo orientado a atacar Lula, gerar desgaste ao ex-presidente. Inicialmente, o que o QG bolsonarista estava trabalhando? Estava trabalhando com a ideia de que o presidente precisava falar para fora da bolha, mas a análise que foi feita interna foi: eles viram que Bolsonaro não conseguiu fazer isso ao longo de toda a campanha, não conseguiu fazer esse gesto para fora da bolha, então eles decidiram mudar a estratégia. Tem um ponto de alerta muito forte dentro do QG bolsonarista. Qual é a preocupação? A preocupação é com a reação do presidente Bolsonaro em relação aos ataques das candidatas Soraya Tronic e também Simone Tebet. As duas, elas são consideradas uma pedra no sapato de Bolsonaro. Por que uma pedra no sapato? Porque o presidente sempre reage mal aos questionamentos das mulheres, não só das candidatas, como também das jornalistas, como a gente já viu aqui, já debateu inúmeras vezes, né? Os estrategistas com quem eu conversei, eles acham difícil o presidente conseguir fazer um gesto para esse público, principalmente nessa reta final. Não conseguiu ao longo de toda a campanha e nenhum debate, eles acham muito difícil ele conseguir fazer esse gesto agora nessa reta final. Eles têm orientado o Bolsonaro a se manter calmo. Se ele conseguir se controlar com esses questionamentos, o QG já comemora isso. Eles devem munir também o presidente agora com muitas informações das candidatas. Os possíveis ataques, por exemplo, de Soraya Tronic, como aconteceu no último debate do SBT e da CNN, por exemplo, a gente viu que Soraya Tronic trouxe vários questionamentos ao presidente bastante fortes, contundentes, que reverberaram muito nas redes sociais também. O presidente está preparado para esses questionamentos, agora ele está sendo orientado que ele haja com cautela, com calma, respire fundo antes de fazer essas perguntas, dê essas respostas, e aí eles devem ser rebatidos por Bolsonaro, classificando, por exemplo, Soraya Tronic como uma traidora. Ele deve dizer ali que ela chegou aonde chegou graças a ele, num discurso de que Soraya Tronic surfou na onda bolsonarista lá em 2018, usou o santinho ao lado de Bolsonaro e agora está tentando atacar, né? A ideia é que Bolsonaro, então, não caia na pilha dos questionamentos tanto de Soraya Tronic como da candidata Simone Tebet também, e o presidente tem recebido orientações para responder às candidatas com bom humor, com cautela e focando sempre no maior rival, atacando as questões da corrupção do PT, as questões religiosas e morais do ex-presidente Lula. Qual é a expectativa do QG de campanha? Sabem que é difícil converter muita coisa agora, mas eles querem tirar pelo menos alguns pontos, pinçar alguns pontos, principalmente do eleitor que escolheu Lula agora nessa reta final por conta da campanha do voto útil. Dani. Muito bom, Kenzo. Obrigada pelas informações, querido. Eu já volto com o nosso timaço aqui todo. A gente vai tratar um pouco desse assunto, né? Eu trago mais bastidor aqui também para vocês. Eu já vou até aqui na fechada, Edu, que eu posso fazer isso junto com todo mundo, assim que você quiser. Gente, a gente contou para vocês exatamente o que ia orientar a reta final da campanha de Bolsonaro na televisão e a gente contou tintim por tintim, e foi exatamente assim que aconteceu. E no debate, Bolsonaro também deve explorar essa tese de que Lula não é inocente. Dizer que Lula está podendo disputar por uma tecnicalidade, que ele vai tratar, inclusive, como artimanha judicial. Inclusive, atenção, perdão. Os aliados não querem que Bolsonaro leve questionamento às urnas, aos tribunais, para o debate, mas isso pode acontecer nesse contexto de ataque a Lula, de dizer que Lula, na verdade, não foi inocentado e que houve ali uma artimanha jurídica para que ele pudesse ser solto e responder, inclusive podendo disputar
as eleições. Isso, segundo as pesquisas qualitativas do time de Bolsonaro, eu já contei para vocês, é o que tem maior adesão a esse eleitor que está no momento buscando Simone ou Ciro, ou mesmo que está indeciso, né? Isso teria ali uma certa aderência e causaria danos reais à imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda para fechar aqui com o bastidor de Bolsonaro, né? Lembrando, o Bolsonaro vai ter a oportunidade de perguntar diretamente a Lula, pelo menos em um bloco do debate da TV Globo, porque ele, neste bloco, terceiro ou quarto, salvo engano, Bolsonaro será o primeiro candidato a fazer as perguntas, podendo assim escolher e duelar diretamente com Lula. A ideia é que ele o faça em todas as oportunidades que tiver, para deixar claro que é ou ele ou Lula, excluindo aí a hipótese matematicamente praticamente impossível, assim, a chance é de zero, ou quase zero, de uma virada aí de terceira via, sendo bem realista, é zero. Só uma hecatombe, uma tragédia, um desastre poderia mudar isso, que a essa altura não parece ser o caso. Pois muito bem, nesse bloco, então, em um bloco, Bolsonaro será o primeiro a perguntar, Bolsonaro também será o último a fazer as considerações finais, o que dará a ele a oportunidade de responder eventual ataque que venha a ser feito por algum adversário nessa etapa. E nos demais blocos, o presidente está sempre posicionado para perguntar antes de Lula, segundo seus aliados, o que daria a ele também alguma vantagem estratégica. Para fechar aqui e girar com o nosso time, eu queria contar para vocês que está todo mundo indo para o debate com uma pastinha do padre Kelman do lado. Porque o padre que não é padre, né? O padre Kelman, ele não é padre nem católico, nem ortodoxo, segundo a Igreja Ortodoxa. Ele aconteceu lá no debate do SBT, virou uma figurinha repercutindo nas redes. Agora está todo mundo naquela linha de eu sei o que você fez no verão passado, estudando por onde o cara já passou, que tipo de grupo ele frequentava, que tipo de ideias ele defendia antes de se dizer um conservador. Todo mundo mesmo, de A a Z, de Lula a Simone Tebet, né? O Bolsonaro vai tentar de novo, tem a possibilidade de fazer essa dobradinha e mais, né? Mais do que um sparring, alguém com o qual ele pode jogar junto, né? Ele tem quase que um zagueiro, né? Na figura do padre Kelman, que foi o papel que ele fez ali no debate da CNN, né? De defender o presidente, mais até do que jogar ao lado dele, né? Mais do que ping-pong, ele foi a zaga, a linha de defesa de Bolsonaro. Então tá todo mundo preparado para isso.